de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Nossa, tem uma presença gloriosa neste lugar. Aleluia. Só quem está ligado pode entender o que o Espírito Santo está falando aqui. Queridos, vamos meditar num texto, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus, seu capítulo 26, o versículo 36. Jesus na noite do Getsêmani. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, o versículo de número 36. Vamos ler? Diz assim um texto: Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se muito de tal maneira. Então disse: A minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. E um pouco adiante se prostrou com seu rosto em terra, orando, dizendo estas palavras: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, todavia que não seja feito a minha vontade, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou eles adormecido, e disse então a Pedro: Então, de maneira nenhuma pode vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez os discípulos adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Agora pode dormir e repousai. É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E levantando-se, ele disse: Partamos, porque o traidor se aproxima. Pode tomar o seu assento. Esta manhã gloriosa na presença do Senhor, Jesus está falando desde o início. Usou de forma gloriosa nossa missionária Agripina. Ele continuará falando de forma extraordinária. Lendo esse texto aqui de Mateus, capítulo 26, aqui se aproxima um acontecimento que ia mudar toda a história da humanidade. Porque aqui já está se aproximando algumas horas que Jesus vai ser preso e ele vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele vai ter que ser crucificado, o seu sangue vai ter que ser derramado no Calvário, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas o interessante é que o que antecede antes da crucificação foi o texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Aqui eu encontro um Jesus totalmente diferente de um Jesus que cura, de um Jesus que transforma a água em vinho, de um Jesus que ressuscita morto, de um Jesus que libera a palavra no Monte das Oliveiras à multidão, falando sobre as bem-aventuranças. E nós estamos estudando o livro de Mateus. Estamos aqui algumas semanas atrás e paramos aqui, se não me falha a memória, uns 2 meses quase falando sobre o Sermão da Montanha de Mateus capítulo 5. É interessante que esse Sermão da Montanha ele não termina no capítulo 5, ele continua, vai seguindo o seu capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. É interessante que esse Jesus que eu encontro aqui no Getsêmani
É um Jesus que, a primeira vez que eu vejo a Bíblia dizer que ele pede a oração aos seus discípulos, por qual motivo? Pelo motivo da sua angústia, pela sua tristeza extrema, onde o escritor do Evangelho de Lucas diz que a sua agonia foi tão grande, porque os seus vasos sanguíneos se rompeu, e ele começou a suar gotas de sangue. Aqui antecede o Calvário. O Calvário, já como diz um hino do cantor Sérgio Lopes, é o começo da nossa vitória. Interessante que os discípulos viram um Jesus totalmente diferente que eles costumavam a ver. Se você fazer uma análise completa, especificamente do Evangelho de Marcos, você vai ver o Evangelho de Marcos citando pelo menos de 18 a 22 curas que Jesus realiza, porque o Evangelho de Marcos trata do Jesus libertador, do Jesus curador, do ministério ativo e profético na ação da cura e das libertações que Jesus efetuou em todo o seu ministério. O Evangelho de Mateus já fala mais para os judeus, é verdade, já fala mais para a raiz de Davi, para aqueles que acreditavam que o Messias ia vir ainda libertar o seu povo. É interessante que esses discípulos, os mesmos que viram Jesus curar, viram Jesus multiplicar, viram Jesus fazer coisas grandes, viram Jesus ressuscitar Lázaro de 4 dias na sepultura, eles não entenderam qual era a real intenção de Jesus, o que Jesus precisava fazer, algumas horas antes que antecedia o Calvário. E Jesus sobe aqui para este lugar para orar, porque a sua alma está angustiada até a morte, e precisava-se de uma decisão esta que ia definir o futuro de toda a humanidade, decisão esta que ia definir a minha e a sua vida. Então, o primeiro parênteses que eu abro aqui para dizer o seguinte: toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida, ela tem que ser movida debaixo de oração, debaixo de um propósito. É verdade que algumas pessoas no meio do caminho, elas vão se decepcionando, vão se frustrando, porque ela toma decisão no calor da emoção, no calor dos seus sentimentos, debaixo talvez de uma ira, ou debaixo talvez de um sentimento que vem entristecê-la. Toma decisão sem orar, toma decisão sem dobrar o joelho, sem clamar ao Senhor, pedindo que Deus viesse a dar orientação a ela. Jesus estava num momento decisivo, subiu ao Monte das Oliveiras, costuma orar, ele costuma aqui usar este lugar, do Monte das Oliveiras. Em algumas traduções você vai ver a Bíblia dizer o Monte Caveira, ou Gólgota, mas aqui ele sobe para o Monte das Oliveiras e começa a orar. Esta oração específica é uma oração direta e curta. Ele disse: Pai, se necessário for, se assim for possível, afasta de mim este cálice. Por que digo isto? Porque Jesus, como homem carnal, ele não estava enxergando um palmo à frente do seu nariz. Como homem, ele não estava enxergando absolutamente nada, porque ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que ia ser vendido, ele sabia que a sua pele seria esfoliada, ele sabia que as suas mãos seriam cravos terríveis entrar, ele sabia que ele ia ter que carregar um madeiro, ele sabia que ele ia ter a sua cabeça perfurada por uma coroa de espinhos. Eles sabiam que muitos iam zombar dele e dizendo: tu não és o Cristo? Se tu és o Cristo, desça daí e salva a ti mesmo. Ele sabia dessas zombarias, mas como homem ele não estava enxergando um palmo à frente do seu nariz. Mas como Deus, ele já estava enxergando um futuro, ele já estava enxergando que a humanidade precisaria desse momento decisivo de sacrifício, que o seu sangue fosse derramado no Calvário, para a remissão meu e do seu pecado de toda a humanidade. Aqui é uma natureza humana que fala mais alto. Aí você fala: mas pastor, como é que pode o senhor falar isso? A natureza de Jesus é humana? Sim. Eu li para você o texto aqui que ele grita dizendo: meu Pai, se referindo ao Senhor Deus, se referindo a Deus, o próprio Deus que enviou ele como homem para ser sacrificado. Porque é interessante que eu acho aqui que no capítulo 1 de João, versículo 1 diz
que no princípio era o verbo, a palavra, a profecia, a palavra liberada. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. Ou seja, é um só. A palavra foi liberada, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O escritor aos Efésios vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado, ele foi imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, a reta final é uma decisão que Jesus vai tomar para ir para o Calvário, para entregar sua vida. Ele ora: meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Interessante que no outro evangelho de Mateus, você vai ver Jesus falando algumas palavras em aramaico, escrito Eloi, Eloi, sabachthani, ou seja, meu Pai, por que tu me desamparastes? Por que tu me deixaste nesse momento de angústia, nesse momento onde eu preciso do teu auxílio? É interessante que Jesus clama dizendo: meu Pai, afasta de mim, tira de mim este cálice. Mas aí vem uma vírgula no texto que muda tudo, dizendo, ele diz: mas que não seja feita a minha vontade. Por mim, que se dependesse da minha vontade, eu não estaria aqui. Se dependesse da minha vontade, eu não ia para o Calvário, não derramaria o meu sangue. Se dependesse da minha vontade, não teria sobre a minha cabeça uma coroa de espinho. Se dependesse da minha vontade, eu não seria chicoteado. Se dependesse da minha vontade, eu não carregaria um madeiro. Se dependesse da minha vontade, eu não seria zombado. Mas não é a minha vontade, é a tua vontade que prevalece. Ó Pai, se possível, afasta, tira, porque como homem eu não estou conseguindo enxergar um palmo à frente do meu nariz, mas como Deus encarnado na terra, eu entendo que é necessário se sacrificar. Eu entendo que é necessário que meu sangue seja derramado. Seja feita a tua vontade. Versículo 37. Levantando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer, ao ponto de dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Vamos lá, versículo de número 38. A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e orai e vigiar comigo. É a primeira vez que eu vejo Jesus pedindo oração aos seus discípulos, porque eu disse aqui no começo que esse Jesus aqui precisava da intercessão e de entender que os discípulos estavam orando por ele, porque o que ele iria enfrentar não era coisa pouca. O que ele iria enfrentar era o peso do pecado de toda a humanidade. O que ele ia enfrentar era uma coroa de espinho. O que ele ia enfrentar era um madeiro pesado, era chicote, é beber vinagre, é ter uma lança transpassado, e no alto do madeiro, alguém zombando desse: se tu és o Cristo, desça daí e salva a ti mesmo. Ele ia enfrentar zombaria, ele ia enfrentar açoite, ele ia enfrentar tudo à toa, não, por mim e por você, para nós estarmos aqui esta manhã com mão levantada para adorar, para nós estarmos aqui esta manhã com o coração cheio de alegria. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Convoca os discípulos para orar. Mas aqui é algo interessante que me choca. Na hora que ele saiu para se retirar, olha o texto, ele foi orar sozinho. Só que deixou os discípulos em um lugar vigiando com ele. Ou seja, tem coisas que Deus só vai falar com o líder. Tem coisas que Deus só vai falar com o pastor. Tem coisas que Deus só vai falar com você e mais ninguém. Momentos esses individual que você tem que entender o que Deus está falando. Não chame ninguém para sua particularidade de oração.
peça a oração, peça para eles vigiar. Mas Jesus saiu sozinho e diz: fica aqui, porque daqui para cá é eu que tenho que enfrentar sozinho. Fica aqui intercedendo por mim, porque daqui para cá sou eu e Deus. Existem processos na sua vida que você vai ter que passar sozinho. Vai pedir oração, mas você que vai ter que enfrentar guerras sozinho. Jesus saiu, diácono Alex pediu os discípulos orar. Eles estavam orando? Não, dormiram. Por isso que eu disse para você que tem lutas que você tem que enfrentar sozinho, porque nem todo mundo vai suportar a sua luta. E cá para nós aqui, essa é uma noite decisiva, aonde Jesus tinha que enfrentar o Getsemane sozinho. E sabe qual é o significado da palavra de Getsemane? Prensa de azeite. Ele foi prensado. Prensa de azeite. Prensa de azeite. Ele foi moído. Ele já estava antevendo o sacrifício do Calvário. Chamou os discípulos para orar, e os discípulos poucos se importou. Como eu disse, porque tem lutas que você vai ter que enfrentar sozinho. Tem vales que você vai ter que enfrentar calado. A noite do Getsemane revela 4 verdades. A primeira verdade é: lutas que enfrentaremos sozinho, vales que passaremos sozinho, seremos moídos, seremos amassados sozinho. E não é para reclamar não, é para continuar firme, porque existe um propósito nessa prensa de azeite. Não, eu vou repetir porque você não entendeu. Não é para reclamar não, é para aguentar calado, porque existe um propósito nessa prensa de azeite. Vou repetir pela 3ª vez. Existe um propósito nessa prensa de azeite. Eu não entendi, pastor. Então pega a profecia para a tua vida. Quanto mais tu for prensado, quanto mais tu for amassado, quanto mais agonia tu passar, mais azeite vai escorrer da tua vida. Re-ha-show emandecia. Pastor, não estou aguentando. Aguenta firme, porque tem prensa. Mas se tem prensa, tem azeite escorrendo. E azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Quer saber de uma verdade? Aí você fica admirado quando alguém vem aqui, pega o microfone, canta, a glória desce. Quando alguém ora, o enfermo é curado. Quando alguém prega, Deus move. Quando alguém profetiza, a profecia acontece. Quando milagres acontecem na vida de pessoas determinadas, aí você diz assim: por que Deus usa tanto fulano? Por que fulano vive tanto milagre? Por que ciclano vive tanto sobrenatural? É porque você não sabe, quanto mais ele é usado, mais ele é amassado. Quanto mais ele é usado, mais ele é imprensado. Mas eu glorifico a Deus aqui esta manhã, porque aqui temos uma igreja que entende o valor, a necessidade, a intenção de ser prensado, de ser amassado. Pastor, eu não quero passar por humilhação, então entrega a carteirinha e vai embora. Pastor, eu não quero passar pelo Calvário, então desiste, meu filho, vai servir a outro Deus. Pastor, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser amassado, então para por aí. Mas se tu quiser, se tu estiver disposto a passar pela noite do Getsemane, fica tranquilo, vai descer azeite sobre a tua cabeça, vai descer unção sobre a tua vida, vai descer graça sobre a tua vida. Tem gente que vai passar sozinho.
passar quieto, aguenta firme. Segunda verdade que eu acho, na noite do Getsemane, prostrou o seu rosto em terra e foi orar. Prostrar aqui é se render, é entender que ele era dependente de Deus. Ele foi orar e disse de novo, pela segunda vez: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí de repente chama os discípulos, e os discípulos novamente estão dormindo. Novamente. Aí ele repreende os discípulos e diz: orai, vigiai, melhor dizendo, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não pediu muita coisa não, gente. Só pediu para eles orarem e ficar em vigilância. Jesus não disse para eles ser crucificados junto com eles, não. Jesus chamou a responsabilidade para você e falou: deixa comigo que a responsabilidade é minha. Quem vai ser crucificado sou eu. Quem vai ser amassado sou eu. Vocês só têm que orar e vigiar, só isso. Será que é muito para vocês? Será que é muito vigiar e orar? Será que é muito ficar atento? Será que é muita coisa que eu estou pedindo? É só ficar com os olhos abertos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que quer o Jesus milagreiro. Tem gente que quer o Jesus que cura. Tem gente que quer o Jesus que faz milagre, mas não quer o Jesus do Getsemane. Tem crente assim, pastor? Está lotado de gente assim, que só quer as bênçãos, só quer o apogeu, a glória, só quer evidência. Vou falar. Só quer aparecer. Na hora do processo se esconde. Na hora da guerra se acovarda. Jesus não pediu para ele ser crucificado junto com ele. Só falou: só ora, só isso. Eles foram, dormiram. Quem é você na hora da guerra? Quem é você na hora do combate? Quem é você na hora da prensa? Tu é aquele que só quer aparecer? Tu é aquele que só quer os louros da vitória? Eu vou falar. Tu é aquele que só quer estar do lado quando tudo vai bem, ou vai junto para a guerra? Lá se camandou essa. Diga para este irmão que está do teu lado, diga: quem é você na hora da guerra? Diga, quem é você na hora da guerra? Tu só quer colher o louro da vitória, ou quer entrar na peleja da oração? Tem gente que se acovarda, tem gente que se amedronta. Lá vai. E até tem obreiro também que se acovarda, se amedronta. Na hora da guerra ele foge, na hora do problema ele foge, mas na hora que tudo está bem ele aparece. Ele aparece lindo, cheiroso, sorridente. Mas Jesus não está contando contigo não, querido. Jesus está contando com quem ora e vigia na hora da guerra. Mais uma vez, diga para ele, diga: quem é você na hora da guerra? Quem é você na hora que o negócio está pegando fogo, que o negócio está terrível? Quem é você quando o faraó e os seus cavalos de ferro vêm? Quem é você quando o Senaqueribe se levanta? Quem é você quando o Nabucodonosor se levanta? Quem é você quando o faraó se levanta? Vai partir para a guerra ou vai entrar debaixo da cama chorando com medo? Vai partir para a guerra
vai ficar com essa carinha de choro aí, vai partir para a guerra, oh meu Deus, que presença é essa? Ou vai se acovardar, vai partir para... Levanta a tua mão, porque tem uma profecia liberada sobre este lugar. Deus está dizendo: quem é você na hora da guerra? Tu se esconde debaixo da cama ou se apresenta como um soldado valente? Quem é você na hora da guerra? Tu faz carinha de choro ou pega escudo e espada e diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Um minuto de glória a Deus em mão levantada, vai. Um minuto de glória a Deus em mão levantada, vai. Tem uma graça que paira sobre este lugar. Eu convido os vasos de guerra, eu convido os crentes de oração, eu convido. Quem é você na hora que o diabo se levanta? Quem é você na hora que os demônios vêm para atacar? Vai se esconder ou vai botar a cara para bater? Graça Progodoshie Recate Prasia Truquite Prohaka Nux Abahaiti Rehasi Pacante Pacatata Catapa Ricanorosho Riquete Pracanto Rebarashi. O Espírito de Deus está mandando eu te dizer: deixa de ser covarde, deixa de ser medroso, deixa de ser chorão, vai para cima, erga a tua cabeça, porque Deus conta contigo. Mahawak was we have show house. River Moebucks we get the house. Make it a hoit. Perha shui perhas. Rick de house. Tem uma graça e uma nuvem da glória que pousa sobre este lugar. Que house. Shobohoya house. Que vai de fora caçaça. Não é tempo mais de se esconder, não é tempo mais de chorar, não é tempo de ficar trêmulo, não é tempo de dar desculpa. Jesus contou com os discípulos para orar e eles se acovardaram e foram dormir. Covarde, covarde. Ele só pediu para eles orar, só isso, mais nada. Versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, preparado, mas a carne é muito fraca. Terceira verdade que eu vejo pela ótica bíblica na noite do Getsemane. O Getsemane é um lugar de repetições. Que é isso, pastor? Acompanhe comigo o texto. O versículo de número 44 diz: e deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. É o lugar de repetições. Sabe por quê? Porque Jesus estava sozinho. Ele não pediu que os discípulos fossem crucificados com ele, só pediu para orar. Retaguarda de oração. Porque a guerra que Jesus ia enfrentar é intensa. Retaguarda, só ora. Fica aí orando. Quando ele volta, irmãos, pela terceira vez, Jesus falou a primeira, eles estavam dormindo. Jesus falou a segunda, eles estavam dormindo. Na terceira, Jesus falou: faz o seguinte, pode continuar dormindo aí. Pastor, está onde o texto? Eu li para você. Primeira vez, Jesus falou: orar e vigiar comigo. Foi orar, eles estavam dormindo. Terceira vez, segunda vez,
Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Terceira vez, dormindo. Aí Jesus falou: chega, não dá não, chega, pode continuar dormindo, porque vocês não entendem o processo. Chega, agora pode dormir. Passado alguns minutos, eles oraram, eles dormiram. Aí no versículo, olha o interessante, Jesus, olha só, irmãos, Jesus deu a oportunidade 3 vezes. Na quarta vez, quando ia falar: vai dormir, pode descansar. Depois volta alguns minutos depois, porque se a gente ler o texto aqui, a gente acha que foi em 5 minutos essa conversa. Não, demorou algumas horas. O texto nos informa que no versículo 45, Jesus disse: então chegou junto aos seus discípulos e disse: agora vocês dormem e repousam, ok? Aí ele continua dizendo: porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. A quarta verdade eu encerro, que o Getsemane revela o traidor. Pastor, está no texto? Lê aí, que está aí. Olha só, o Getsemane revela o traidor. Pastor, está pesado. Pesado foi o madeiro que Jesus carregou na cruz e a coroa de espinho que foi fincada na sua cabeça. Está leve. Versículo 46: levantemo-nos e partimos, porque o traidor se aproxima. Levantemo-nos e partimos, porque o traidor se aproxima. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não possa gostar, mas eu vou ter que falar. Na sua vida com Deus, na sua caminhada, no seu processo, você vai sofrer algumas traições. Você vai ter algumas pessoas que vão te abandonar. Vai ter algumas pessoas que vão te deixar no meio do caminho. Pastor, mas aquele amigo, aquela amiga, infelizmente, querido, o Getsemane revela a traição. Pastor, quem era o traidor? Simples. Lembra do texto da última ceia? Jesus pega o cálice e diz: aquele que molhar o pão aquele que molhar o pão no vinho, este será que vai me trair. Traidor, dá glória a Deus contigo. Traidor, troca até o cálice com você. Traidor, põe a mão no cálice. Traidor, fala em língua estranha. Traidor, marcha no poder. Traidor tem sorriso. Traidor tem fala mansa. Amanece. Traidor senta contigo para comer da tua comida, para vestir da tua roupa. Eu vou falar isso aqui, o sangue de Jesus me cobre agora. Traidor, muitas vezes você matou a fome do traidor, você vestiu o traidor, você emprestou dinheiro para o traidor, você pegou o traidor no colo, sarou as feridas dele, andava contigo, adorava contigo, glorificava contigo, mas não entendeu o processo que tu passou, e aí resolveu te abandonar no meio do caminho. A quarta verdade que a noite do Getsemane nos revela, é que ela revela o traidor. Sabe por que foi necessário tu passar pela prensa?
Sabe por que foi necessário tu passar pela moenda? Sabe por que foi necessário tu orar sozinho, gemer? Porque tem muita gente que andava contigo e estava querendo ver o teu manquejar, estava querendo ver a tua queda, estava querendo ver o teu tropeçar. Mas esta noite, nesta manhã, Jesus manda te dizer: calma, fica tranquilo. O traidor pode até te abandonar, mas eu não te abandono. Eu pego pela tua mão direita e te levanto e digo: filho, não temas. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelos rios, as águas não vão te submergir. E tem mais: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque Jesus está no controle. Pega na tua mão e te fortalece e diz: o traidor te abandonou, mas eu não te abandono. O traidor te pegou na esquina desapercebido, mas eu não te abandono, porque eu vou até o final nesse processo contigo. Mão levantada para adorar, mão levantada para adorar, mão levantada para adorar. Ai, arrácia, mão levantada para adorar. Jesus foi traído, pastor, foi. Jesus foi humilhado, pastor, foi. Jesus foi chicoteado, foi. Mas tem uma coisa: ele foi até o final, ele suportou. Sabe por quê? Porque a traição nos revela o traidor, mas também revela a glória de Deus para a nossa vida. A traição revela os ataques, mas revela o quanto nós somos queridos, o quanto nós somos amados por Deus. Joia, Ásia, é o preço que tu paga. Por aguentar esse processo. 4 verdades do Getsemane. Primeira verdade: tem processos que tu vai passar sozinho. Segunda verdade: Getsemane é um lugar de oração, de gemer, de ser prensado. Terceira verdade: Getsemane é um lugar das repetições, da agonia. Quarta verdade: Getsemane é onde o lugar que o traidor se revela. Fecha os teus olhos, tem uma presença de Deus aqui. Shuhas Kaleba Re Shokede Monomanaha Klesijo Farai Shomentrex Enjo. Calma. Tá doendo essa traição? Tá doendo essa punhalada nas costas? Calma. Se Jesus foi traído, quem sou eu e você para passar isento disso? Jesus disse: levantemos e andemos, porque o traidor se aproxima. Calma, fica tranquilo, sossega o teu coração. Esse Getsemane não é para a vida toda. Tem um período para tu ser prensado, para tu ser amassado, porque está jorrando azeite. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Quanto mais tu é prensado, mais extrai azeite. Pastor, traduz isso para mim. Quanto mais tu é humilhado, mais Deus te usa. Quanto mais querem ver a tua queda, mais Deus te exalta. Quanto
mais quer ver o teu fracasso, mais unção está sobre a tua cabeça. Pastor, continua, porque eu não estou aguentando. Quanto mais tentarem te matar, mais a mão de Deus está sobre a tua vida. Tem uma unção pairando aqui. É maravilha. Pastor, eu não estou aguentando. A noite do Getsemane não está passando. Esta noite é tenebrosa. É uma noite que eu estou sendo humilhado, maltratado, pisado. Pastor, eu não estou aguentando, porque com quem eu contava me abandonou, me traíram, deixou eu passar sozinho nesse processo. É isso mesmo. Tem lutas que tu vai passar sozinho, você e Deus. Mas no final desse processo, no final dessa luta, tem azeite jorrando sobre a tua cabeça. Só quem crê faz aquele barulho que o diabo não gosta. Qual pastor? De glória a Deus, de aleluia, de língua estranha. Tem azeite jorrando sobre a tua cabeça. Abre a boca e adore a Deus aí. Abre a boca e adore a Deus aí. Calma, vai passar. Vai passar. A noite do Getsemane não é eterna. Vai passar. Vai passar. Fica tranquilo. Vai passar. Jesus está dizendo: aguenta firme esse processo, porque eu tenho algo a revelar sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Chomeia, rebaia, ras, camanoia. Tem uma glória de Deus aqui. Tem uma glória de Deus aqui. Tem uma graça pairando sobre as nossas vidas. Aguenta firme. Aguenta firme que vai passar. Aguenta firme que vai passar. Eu estou com vontade de correr, de pular, de adorar, porque tem uma graça que paira sobre este lugar. Oh glórias! Levante a tua mão. Levante a tua mão. Ele está no controle de tudo. Está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele não amanece, não perdeu o controle. Aguenta firme, suporta até o final. Getsemane fala de prensa de azeite. Quanto mais é prensado, mais a unção desce. Quanto mais é humilhado, mais graça, mais glória, mais autoridade de Deus tem. Fica firme.